Falamos agora sobre a polêmica envolvendo o técnico Cuca, recém-contratado pelo Corinthians. Em entrevista ao portal de notícias UOL, o advogado que acompanhou a vítima de estupro no caso envolvendo ex-jogadores brasileiros na Suíça em 1987, afirmou que Cuca foi reconhecido pela garota como um dos agressores. A informação foi confirmada também pela CNN. E essa declaração do advogado contradiz a do treinador, que durante entrevista de apresentação lá no Corinthians, afirmou que não foi reconhecido como um dos estupradores. Hoje será a primeira partida de Cuca pelo Corinthians na Neoquímica Arena e ainda não se sabe como ele vai ser recebido pelos torcedores então. O Timão enfrenta o Remo do Pará pela partida de volta da Copa do Brasil. Vamos rever então a declaração de Cuca na entrevista de apresentação dele como técnico do Corinthians no dia 21 de abril. Fica a averiguação, por 3 vezes a moça teve lá na frente, não é que te reconheceu, é que eu não estava, e ela, a vítima, não sou eu, é ela, a vítima é a moça. O rapaz não está, o rapaz não está, o rapaz não está. Se a vítima fala que não está aí, eu juro por Nossa Senhora, que é o que eu mais adoro e amo na vida, que não estava, como que eu posso ser condenado? Para nós é uma humilhação, a gente tem que passar por isso, ouvir, né, que vamos ter um treinador com esse histórico. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada. Vou começar com a Priscila aqui, porque é uma situação... Hoje a gente está usando muito essa palavra, né? Escandalosa, terrível, nebulosa, mas é uma situação que se encaixa aí nessas palavras, Priscila. O técnico diz não e aí a vítima fala sim, reconheceu sim. O ponto é que ele foi condenado pelo Tribunal Suíço, né? Então, ele foi condenado com base nas provas amealhadas naquele processo. Então, é muito difícil que ele chegue aqui, ele foi condenado com trânsito em julgado, né? Então, é muito difícil chegar e dizer, olha, não fui, não estava presente, porque há uma condenação e a condenação com trânsito em julgado, ela reflete ali o reconhecimento da culpa. Né? Então, esse argumento me parece muito vazio para uma defesa. O fato é que, assim, a contratação do Cuca pelo Corinthians, ela não esbarra em nenhum óbice jurídico, né? Não é disso que se trata. O ponto é que o Corinthians ele é reconhecido como um clube muito democrático, que luta pelos postulados de democracia, luta contra o enfrentamento de violência contra a mulher. Então, é um time bastante ativo nessas lutas políticas. E na medida em que há a contratação de uma pessoa condenada com trânsito em julgado por uma prática tão abjeta quanto o estupro de vulnerável, porque lá na Suíça tinha um outro nome, acho que era atentado ao pudor, e a coação também, e aqui o estupro a relação sexual com uma criança de 13 anos é estupro de vulnerável. Então, essa prática abjeta, essa condenação lá, transitada em julgado, que reflete sim reconhecimento de culpa, num time em que contraria completamente esses pressupostos, viola ali não um princípio jurídico, mas um princípio moral, um princípio ético que tem como base, né, a torcida, que é uma base da torcida corintiana. Um dos emblemas do Corinthians é o respeito às minas, né? Então, assim, o time das mulheres, inclusive, se apresentou completamente contrário à contratação, justamente porque, olha, nós estamos aqui num espaço, estamos ganhando protagonismo e não aceitamos uma contratação como essa, em que a palavra dele, agressor condenado, se sobrepõe a um processo legítimo ocorrido na Suíça, em que a vítima ali reconhece. Enfim, há uma série de matérias que divulgam o caso, há uma matéria divulgada pelo próprio site Sou Timão, em que, para além do reconhecimento, se diz que foi encontrado esperma da menina do Cuca e de um outro jogador. Então, é isso. Esses argumentos, claro, a pena está prescrita, a pessoa tem que ficar o resto da vida vinculado, não. Por isso que, juridicamente, não há qualquer óbice para a contratação dele. A questão aqui é muito mais de ordem ética e social, né, em relação à torcida, em que você pode alçar uma pessoa à condição de ídolo, uma pessoa que tem uma condenação por uma prática tão grave contra um estupro de vulnerável. Então, a gente precisa eleger de uma forma mais racional, mais coerente, mais responsável quem podem ser os nossos
nossos ídolos. E aqui eu como corintiana, estou muito aliada, né, às mulheres do Corinthians, que também me coloco aqui, não juridicamente, porque diz que não tem óbice, mas moralmente contrária à contratação, porque ela contraria completamente as virtudes que o time sempre carregou. Olha, Priscila, que eu comecei com você e eu nem sabia que você era corintiana. Você está vestida de palmeirense hoje, eu falei, não, nunca ia imaginar. Tô brincando, Priscila. Ô Samantha, a gente sempre fala aqui isso que a Priscila falou, às vezes é legal, mas é moral? Eu acho que a doutora Priscila explicou muito bem, né? Não há nenhum impedimento para a contratação do técnico, mas moralmente é reprovável, porque a fala dele contraria um processo na Suíça contra uma menina, né? A vítima tinha 13 anos, uma criança. Foi-lhe dado ampla defesa e contraditório, ou seja, passou por todo o devido processo legal e ele foi condenado, como a doutora Priscila colocou, com trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? É aquele processo da qual não cabe mais defesa, ou seja, não cabe mais recurso. Esgotou toda a via judicial, ele foi condenado. Só que esse foi um estupro que aconteceu em 87, a condenação dele veio em 89. Essa sentença poderia ser homologada aqui no Brasil, mas o que acontece? A nossa legislação também contra a mulher, né, contra a violência contra a mulher, também demorou, porque a nossa Lei Maria da Penha, tão comemorada e reconhecida internacionalmente, só veio em 2006. Não é? Até então, o Tardelli sabe muito bem que a violência contra a mulher era considerado crime de menor potencial ofensivo, não é verdade? E o estupro, apesar de estar no nosso Código Penal, não é? A gente teve modificações, portanto, o avanço também no nosso sistema da violência contra a mulher e do estupro de vulnerável também é recente, mas isso não justifica que falas, né, de dizendo, eu sou inocente, se sobreponham a uma decisão judicial. E hoje, no estágio em que a gente se encontra de defesa dos direitos da mulher, é inadmissível, moralmente inadmissível, que um clube e um clube esportivo, e o esporte é justamente a negação da violência, coloque como um técnico alguém que cometeu estupro de vulnerável, né? Não é moralmente admissível, mas juridicamente não há um impedimento, mas é reprovável. Já entendemos aqui que juridicamente não há um impedimento. Ô Tardelli, eu queria elevar a nossa discussão. É claro que eu quero que você fale desse caso especificamente do técnico Cuca, mas o que leva a gente, e aí eu queria que você nos trouxesse também a sua opinião, a ter que conviver com tantos envolvimentos de jogadores em casos de estupro. Na Europa, me parece que é muito mais rígido a legislação, não sei se eu estou falando corretamente, porque eles têm que pagar na Europa e por aqui as coisas não andam da mesma maneira. Mas o que está acontecendo? O que acontece dos nossos jogadores, nossos ídolos, nossos craques estarem ocupando aí as páginas policiais? Olha, eu acho, na minha concepção, são pessoas que perderam suas noções de limite. São normalmente ídolos, têm milhões de seguidores nas redes sociais e podem se sentir acima do bem e do mal. São pessoas que ninguém os contém ou são mimados nos seus respectivos clubes, né? A gente percebe que muitos que depois que encerram a carreira, caem num ostracismo, numa dependência psiquiátrica, às vezes muito grave, certo? Muitos voltam à condição de pobreza, exatamente porque ninguém lhes dá orientação quando eles precisam ter. No caso do Cuca, a gente tem que entender o seguinte, eu estava vendo aqui agora, né? Você tem uma ideia, Samantha, da torcida do Corinthians? A torcida do Corinthians equivale à população da Inglaterra. Nós não podemos tratar, portanto, a contratação de alguém numa situação dessa como nós estamos contratando o gerente de uma padaria. Há coisas, e a gente aprende isso na vida, eu já aprendi, já vivi um bocado, há coisas na vida que não tem conserto. Olha, ele está proibido de trabalhar? Não, não está proibido de trabalhar. O Corinthians está proibido de contratá-lo? Não, não está proibido de contratá-lo. Mas é aquela coisa, é o dilema que a gente tem entre dois verbos, poder e dever. Pode contratar? Pode, mas deveria contratar. Deveria ter feito isso. Deveria ter chegado aos seus 38 milhões de torcedores, né, e dito o seguinte,
Nós não importamos com o estupro dessa menina de 13 anos de idade, que, segundo consta, tentou se matar posteriormente aos fatos. Qual é a gravidade disso? É gigantesca. E nós vivemos um momento agora em que nós temos que repudiar toda e qualquer agressão à mulher. Toda. O Brasil chegou num ponto que é insuportável nós continuarmos com isso. Eu sou corintiano doente, eu nasci cantando o hino do Corinthians na maternidade, certo? Mas eu peço à presidência do Corinthians que ponha a mão na consciência e desfaça esse equívoco brutal, histórico que cometeu. Muito bem, Poit. Olha, a prova que o Corinthians é a maioria é que eu sou corintiano desde molequinho também. Gente, não é possível. Pronto, mais um corintiano aqui. Sou filho de corintiano, meu pai me levou no estado desde o começo. Desde o primeiro jogo que eu fui foi o Corinthians e São Paulo, no Morumbi. Né? Na minha época eu lembro muito, primeiro no Viola, no Neto jogando. Depois minha segunda casa era no Pacaembu e agora a Arena. Então, como corintiano também, a gente fica muito chateado. Como é que toma uma decisão dessa, gente? Se ao mínimo consultar, a gente quando vai trazer alguém para a nossa empresa, ou para trabalhar conosco, ou para fazer um projeto, a gente dá uma checada antes, conversa com um conselho, pede a opinião de outras pessoas. Não é possível que não veio na ficha, ó, estamos considerando diversos técnicos para contratar. Esse daqui é o melhor. Rapaz, mas esse aqui tem aquele caso lá, vocês não lembram? Ah não, isso aí já foi resolvido, deixa assim. Cara, é um negócio muito sério. Foi em 1987, em 89 ele foi condenado à prisão na Suíça. Como a doutora Priscila trouxe, Instituto Médico Legal da Universidade de Berna, na Suíça, além de ser condenado à prisão, averiguaram que tinha sêmen, esperma dele na menina, de 13 anos de idade. Eu acho que essa declaração dele, Tardelli, a gente viu o vídeo. Eu não sei se ela difere muito de outros criminosos, né? Você já viu que na hora H, não, mas não fui eu sou inocente, não foi nada. E você olhando, você, rapaz, parece que é mesmo ele falando. Mas a gente foi condenado. É muito triste. Todas as jogadoras do time feminino do Corinthians, que aliás também é um timaço, né? Com Marta e companhia lá atrás sempre fazendo história, já protestaram, hashtag respeita as minas. Bota aí na rede social, hashtag respeita as minas. Então, pô, eu que sou fã do Corinthians demais, já viajei, sócio 54.974 da Gaviões, já viajei para Goiás. Aliás, Lu, o primeiro jogo do Cuca no comando foi lá em Goiás e a gente já perdeu de 3-1. Esse é o primeiro na Arena. Ele vai ser a primeira vez recebido em casa na Arena do Corinthians. E é aí que a gente vai ver a reação da torcida. Imagina os jogadores. Agora vamos pensar, você que é corintiano, pensa na menina de 13 anos. Pensa se fosse sua filha, sua irmã. Pensa nas jogadoras do Corinthians. E pensa nos jogadores do seu time, como é que eles vão admitir um líder sob essa suspeita? Tá lá, tomaram de 3-1 já de virada do Goiás. Assistam o jogo hoje e vão ver a reação. Que a diretoria do Corinthians coloque a mão na consciência e tome uma decisão. Não é possível que não tenha outro técnico.